A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Pode ser que isso seja verdade em Chaves, porque aqui a vingança é um prato que se come frio. Ao redor do mundo, algumas pessoas gastaram bastante dinheiro construindo casas, só para ter o gostinho da vingança. Meu nome é Ivan Lima e agora você vai conferir alguns desses curiosos casos. No início do século XX, um homem chamado John Randall descobriu que existiam planos para organizar a vingança em Freeport, Nova York, no formato de planta regular, em que as casas estariam dispostas de maneira geométrica. John não gostou nada da ideia e, de acordo com a lenda, ele levantou uma grande casa em um ponto estratégico, da noite para o dia, o que deu a ela o nome de Miracle House. Como resultado, a planta do bairro precisou ser reformulada por conta da posição da casa de John. Inclusive, o imóvel está de pé até hoje e ainda conta com moradores. E se você acha que já viu tudo quando o assunto é vingança, deixe-me apresentá-lo a Montlake Pie House. A palavra pie no nome é muito oportuna, pois significa torta, e é exatamente esse o formato da casa em Seattle. Se você olhar de lado, nem se parece com uma casa, já que uma das laterais tem apenas 1,40 m de largura. Já o outro lado tem 4,5 m de largura, transformando o imóvel em uma espécie de triângulo. Existe mais de uma versão de como essa casa foi construída. Uma delas diz que durante um divórcio na década de 20, uma mulher ganhou um pequeno pedaço de terra no jardim de onde morava com o ex-marido. Como ela não era boba, tratou de aproveitar todos os 80 metros quadrados e construiu seu novo lar. Outra versão fala sobre uma estranha disputa de vizinhos, envolvendo vender a casa ou parte do gramado. E o mais surpreendente é que a casa chegou a ser vendida por mais de $500 mil. Agora vejam esse casarão rosa. Quem dá uma olhada sem saber a história pode achar que é uma casa bem confortável, bastante espaçosa e que até lembra a moradia de Coragem, o cão covarde. Só que a Plum House, localizada em Massachusetts, foi construída com a força da vingança, digamos assim. A residência foi feita durante a finalização do divórcio de um casal na década de 20, como parte de um acordo. A mulher exigia que o ex-marido construísse uma réplica exata da então casa deles para que ela morasse no futuro. A contragosto, o homem topou as condições, mas aproveitou um deslize da mulher para colocar um plano de vingança em prática, já que ela não havia especificado exatamente onde o casarão deveria ser construído. Ele cumpriu a sua parte do acordo e fez uma réplica exata, só que construiu o imóvel no meio de um pântano isolado. Além de ficar muito longe dos centros urbanos, a casa não tinha nem mesmo encanamento com água doce. Por mais que a mulher nunca tenha se mudado, o casarão chegou a ter moradores, que logo o abandonaram, deixando o lugar sozinho desde o início dos anos 2000. Lá em Londres, mais especificamente em Kensington, uma mulher chamada Zipporah Leslie Mann Waring tinha planos de demolir sua propriedade e construir uma nova casa no lugar. Só que o pedido foi negado por uma espécie de conselho dos vizinhos, o que a deixou fula da vida. Como vingança, ela pintou a fachada da casa de branco e ainda acrescentou listras vermelhas, deixando o design externo como de um doce. Claro que isso não agradou nem um pouco os moradores da área, que logo entraram com um pedido no tribunal para que ela consertasse a provocação. De acordo com a notificação que Zipporah recebeu, a aparência da propriedade estava desconexa com a paisagem do bairro e ela deveria pintar a fachada novamente em até 28 dias. Contudo, após uma longa batalha no tribunal, a proprietária ganhou o direito de demolir a casa e reformá-la como bem quisesse.
Os planos envolvem uma construção com uma espécie de porão de 2 andares, que teria uma academia particular, uma pequena sala de cinema e uma piscina subterrânea. Outro exemplo em que a vingança foi descontada em uma construção aconteceu em Buenos Aires, no chamado Edifício Cavanagh. A história começa em algum momento do início da década de 30, quando uma milionária chamada Corina Cavanagh se apaixonou pelo filho da família Anchorena. Acontece que os Anchorena não aprovaram que o homem se casasse com Corina, e o noivado foi rompido. E como Corina era do ramo imobiliário, ela decidiu usar sua influência e poder para preparar uma vingança. Me acompanhe. Os Anchorena moravam no Palácio San Martín e tinha acabado de financiar a construção da Basílica do Santíssimo Sacramento, que podia ser vista da casa deles tranquilamente. Foi então que Corina simplesmente construiu um enorme arranha-céu para que os Anchorena não conseguissem mais ver a Basílica. De acordo com a lenda, essa foi a única exigência ao arquiteto. O projeto foi concluído de maneira muito veloz, diga-se de passagem. Um pouco menos de 2 anos. Até certo ponto, o edifício de 33 andares foi considerado o maior da América do Sul. Pode parecer que essas casas feitas por vingança só foram construídas nas últimas décadas. Mas uma em Rockport, nos Estados Unidos, prova que o buraco é mais fundo. No ano de 1774, um imigrante chamado James McCobb construiu uma casa para a família, que contava com a segunda esposa dele e seus filhos. Um deles, Thomas McCobb, se tornou capitão de um navio e retornou para casa ao saber da morte do pai. Quando Thomas chegou, ele logo descobriu que sua madrasta tinha se mudado para o lugar com a própria família, o que ia contra o testamento de James. Como forma de vingar o seu lado da família, Thomas construiu uma mansão ainda maior e melhor logo ao lado da casa, que era do pai. Entretanto, como Thomas não chegou a se casar ou ter filhos, a nova casa acabou indo para as mãos da família da madrasta. Além disso, em 1925, a mansão foi transferida para outro lugar na cidade como forma de evitar a demolição. Se você tem um inimigo, imagino que, na prática, você provavelmente não vai querer seguir o pensamento do poderoso chefão de manter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Só que na década de 50, um mineiro americano não estava nem aí para o perigo. Esse mineiro em questão não suportava um de seus colegas e decidiu construir uma casa só para incomodá-lo. Quando o rival dele comprou um lote em Virginia City, no estado de Nevada, para construir sua moradia, o mineiro tratou de comprar o lote ao lado. Mas ele não parou por aí. O mineiro construiu uma casa tão próxima da outra que elas parecem estar quase se tocando. A distância entre as duas é de aproximadamente 30 centímetros. Além do imóvel estar bloqueando a entrada de luz solar e atrapalhar a ventilação em um lado da casa do rival, essa implicância ainda diminuiu o valor das propriedades. Você moraria em uma casa assim? Veja, lá em Boston, uma espécie de traição entre irmãos também foi motivo de uma vingança criativa. A lenda local afirma que 2 irmãos herdaram um pedaço considerável de terra do pai deles, que havia falecido durante a Guerra Civil. Até aí tudo bem. O problema é que, quando um deles retornou da guerra, o outro irmão havia construído uma imensa casa no espaço, deixando apenas um pequeno espaço, como um beco. Determinado a alfinetar o parente, o homem construiu uma casa de apenas 3,20 metros de largura. Além de demonstrar que ele não ia deixar barato, a casa ainda bloqueava a luz do sol de um dos lados do outro imóvel. Ao que parece, a pequena propriedade conta com moradores desde 1884. Já em 2017, ela chegou a ser vendida por $900 mil.
Lá na região da Baía de São Francisco, um ato de vingança foi responsável pela construção de uma casa que até parece ter sido cortada ao meio. Essa peripécia foi feita por Charles Frohlich, que no início do século XX tinha o sonho de construir uma enorme mansão em suas terras. Só que parte delas foram tomadas pela cidade para a construção de uma rua. No final, Charles ficou com um espaço de apenas 3 metros de comprimento e 16 metros de largura. Só que isso não o abalou. Motivado pela vingança, Charles elaborou um projeto que chama atenção até os dias de hoje. Ele aproveitou todas as medidas que restaram e construiu uma casa de 6 metros de altura, transformando a paisagem em algo surreal. E se você pensa que o vizinho saiu prejudicado de graça, saiba que a história afirma que os moradores do lado apoiaram a pavimentação da rua. Charles acabou se vingando 2 vezes, visto que sua casa impede a passagem de luz para o vizinho. Agora me diz, aqui embaixo, se você sabe de alguma outra casa feita com a força da vingança. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau!